Imagine um planeta orbitando uma anã amarela como o Sol e uma estrela de nêutrons. À medida que o tempo passa, esse planeta presencia sua estrela-mãe morrer lentamente, enquanto se transforma em uma gigante vermelha. À medida que as camadas externas da estrela inflam, ela cruza um limite perigoso e fica próxima demais do fortíssimo campo gravitacional da estrela de nêutrons. Com seu pequeno raio e sua massa absurdamente grande, a estrela de nêutrons começa a devorar a estrela em expansão. E conforme isso ocorre, esse objeto cósmico extremo ganha mais energia, aumentando cada vez mais sua rotação e seu campo magnético. Tudo isso enquanto dispara jatos de radiação eletromagnética por seus polos. Nasce então mais um pulsar. Tudo isso sendo testemunhado pelo gigante gasoso, que felizmente para ele assiste todo esse espetáculo de uma distância segura. Esse é o exoplaneta PSR B162026b, e é justamente sobre ele que falaremos no vídeo de hoje. Além desse mundo extremo, visitaremos mais 3 exoplanetas, que assim como o PSR B162026b, apresentam ambientes hostis e inimagináveis. Eu sou o TH, e antes de visitarmos esse peão gravitacional, peço que se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Não esqueça também de clicar no gostei e deixar nos comentários sua opinião e sugestão de próximos vídeos. Esse exoplaneta demorou mais de uma década para ser descoberto. Anos esses que foram desde especulações pequenas até confirmações mais concretas. Essa história começou em 1987, quando uma equipe de astrônomos britânicos observou o aglomerado globular M4, descoberto em 1746 pelo astrônomo suíço Jean-Philippe de Chazot. Os aglomerados estelares são um dos lugares mais fascinantes do cosmos, e esse não deixa a desejar. Cerca de 40 mil de suas 100 mil estrelas são anãs brancas, indicando que o aglomerado é muito antigo. Uma das características que facilitam o estudo desse aglomerado em especial é sua localização próxima à Terra. Na época da observação, em 1987, a distância foi estimada em 5.600 anos-luz, posteriormente corrigida para 6.160 anos-luz. Naquele ano, o aglomerado apresentou descobertas ainda mais interessantes, quando os cientistas identificaram um pulsar e o denominaram de PSR B162026. Naquela época, foi uma descoberta significativa, já que encontrar pulsares observacionais era raro. Nesse ponto já se acreditava que o sistema era na verdade um sistema estelar binário, com uma das estrelas sendo uma anã branca. No entanto, para confirmar a presença da anã branca, os cientistas tiveram que esperar as estrelas completarem meia órbita no seu centro de massa comum, o que basicamente não foi muito rápido. A equipe teve que esperar por 200 dias antes de fazer o anúncio em 1988, confirmando que, de fato, PSR B162026 é um sistema binário, com um pulsar e uma anã branca. Mas o que será que há de tão especial nos pulsares? Um pulsar é uma estrela de nêutrons altamente magnética e rotativa, que emite feixes de radiação eletromagnética de seus polos. Essa emissão de radiação é detectada quando os feixes cruzam a linha de visão da Terra, resultando em pulsos periódicos de radiação, que são observados como flashes de luz. Os pulsares são formados durante o estágio final da evolução de uma estrela massiva. Quando essas estrelas esgotam seu combustível nuclear, como sabemos, elas explodem em uma incrível supernova,
Se o núcleo remanescente da estrela após a explosão tiver uma massa superior a cerca de 1,4 vezes a massa do Sol, ele entra em colapso gravitacional e forma uma estrela de nêutrons. A rotação dessa estrela pode se acelerar significativamente devido à conservação do momento angular durante o colapso. E essa rotação, juntamente com seu fortíssimo campo magnético, que é milhares de vezes mais forte do que o campo magnético das estrelas típicas, transforma a energia rotacional em energia eletromagnética, criando um pulsar. A emissão de energia pode ser detectada em várias faixas no espectro eletromagnético, incluindo rádio, luz visível, raio-x e raios gama. Esses objetos compactos são extremamente estáveis em suas rotações e são conhecidos por manterem períodos de pulso bem regulares ao longo do tempo, os tornando ainda mais valiosos para os astrônomos, pois fornecem uma maneira precisa de medir o tempo e também oferecem uma oportunidade rara de estudar a física extrema envolvida em ambientes de alta densidade e campos magnéticos intensos. Voltando ao exoplaneta, em 1992, 3 grupos de cientistas de diferentes centros de observação detectaram uma anomalia no sinal do pulsar, indicando que era necessário um terceiro objeto para explicar as alterações Doppler observadas. O efeito Doppler é um fenômeno físico observado nas ondas quando emitidas ou refletidas por um objeto que está em movimento em relação ao observador. Um exemplo clássico disso é a ambulância. Conforme ela se aproxima, o som da sirene vai ficando mais agudo, e conforme ela vai se distanciando, o som vai ficando mais grave, indicando uma distorção nas ondas. Graças ao conhecimento desse efeito, é possível determinar a velocidade de estrelas e galáxias, já que a luz também é um tipo de onda, nesse caso eletromagnética. Em 1993, as descobertas do ano anterior intrigaram e fascinaram tanto a comunidade científica que 4 estudos científicos sobre a anomalia no sistema PSR B162026 foram publicados em um ano. Os cientistas apresentaram uma variedade de teorias sobre o terceiro objeto, desde um buraco negro até um planeta semelhante a Saturno. Cada nova teoria provocava mais debates. Levou 10 anos para os cientistas explorarem todas as teorias imagináveis sobre a anomalia no sistema. O ponto final nessa discussão foi colocado pelo lendário telescópio espacial Hubble, em 10 de julho de 2003, quando o astrofísico Sten Sigurdsson confirmou a existência do exoplaneta em uma coletiva de imprensa da NASA. E foi justamente nessa entrevista que Sigurdsson deu ao planeta o apelido de Matusalém, atraindo a atenção da imprensa em todo o mundo. Algum tempo depois, o planeta se mostrou não apenas antigo, mas sim o mais antigo de todos os exoplanetas conhecidos na época. Todas essas características bizarras nos fazem pensar como será a superfície desse mundo antigo. Certamente não tem nada em comum com a nossa Terra. Primeiro de tudo, a diferença está no fato de que aqui há 2 sóis. A temperatura superficial do pulsar é 6 vezes a do nosso Sol, atingindo quase 30.000 graus Celsius. Sua massa é 35 vezes a da nossa estrela, mas possui apenas alguns quilômetros de diâmetro. Essa proporção sugere uma densidade de matéria absolutamente monstruosa. Apenas uma colher de chá da matéria desse pulsar pesaria mais de 100 milhões de toneladas na Terra. E para piorar essa dinâmica extrema, o pulsar ainda gira a uma velocidade altíssima, fazendo cerca de 100 rotações por segundo. E durante cada revolução, ele emite um poderoso pulso eletromagnético em direção à Terra. Já a segunda estrela, em comparação com a primeira, parece bem pacífica, sendo uma anã branca com uma massa 1/3 a do Sol. Isso provavelmente é o que sobrou de uma estrela semelhante ao Sol, e daqui a alguns bilhões de anos, nossa estrela terá o mesmo destino.
O planeta PSR-B 162026b foi formado durante o mesmo período de sua estrela, cerca de 12,7 bilhões de anos atrás, o tornando um dos exoplanetas mais antigos já conhecidos. Em termos de tamanho, ele pode ser comparado a Júpiter, sendo 2,6 vezes mais massivo e 1,18 vezes maior. Ele orbita a anã branca e o pulsar a uma distância considerável de 23 unidades astronômicas, equivalente a 3,4 bilhões de quilômetros, um pouco mais que a distância entre Urano e o Sol. E cada revolução do planeta ao redor das remanescentes estelares leva cerca de 100 anos. Mas como será que esse planeta antigo e sua estrela anã branca pararam na órbita de um pulsar? Quando o planeta se formou há 12,7 bilhões de anos atrás, o universo era muito jovem, mal completando 1 bilhão de anos. A Via Láctea estava apenas começando a se formar. Sem Terra, sem Lua, nem mesmo o Sol existia. Em um dos primeiros cantos desenvolvidos do universo, uma estrela semelhante ao Sol tinha um planeta semelhante a Júpiter começando a se formar ao seu redor. Esse foi um evento monumental para o universo naquele período distante, pois não havia mais planetas próximos ou distantes. O planeta continuou sua órbita tranquila ao redor de sua estrela hospedeira, até que sua trajetória os levou diretamente ao centro do aglomerado estelar, onde a densidade era tão intensa que as estrelas estavam apenas uma fração de ano-luz de distância uma da outra. Nesse caos estelar, a estrela e seu planeta foram puxados para um sistema binário perigoso, composto por uma velha estrela de nêutrons e uma anã branca. As forças gravitacionais resultaram em órbitas emaranhadas e imprevisíveis, levando à expulsão da anã branca do sistema. Como resultado, o planeta começou a orbitar em torno de suas duas estrelas restantes, a estrela original e a nova estrela de nêutrons. O novo sistema binário, devido às violentas interações gravitacionais, foi então lançado para fora do núcleo do aglomerado globular, para uma região menos densa. Nessa nova posição, o planeta continuou sua órbita larga em torno da estrela de nêutrons e sua estrela original. Por bilhões de anos, o planeta assistiu silenciosamente à morte lenta de sua estrela-mãe. Eventualmente, a estrela semelhante ao Sol envelheceu e se transformou em uma gigante vermelha, um destino que aguarda nosso próprio Sol. No entanto, diferente do nosso Sol solitário, a matéria da estrela alimentou a voraz estrela de nêutrons, que girou mais e mais rápido, até se tornar um pulsar, girando a uma incrível velocidade de cerca de 100 rotações por segundo. Depois do seu banquete, a estrela de nêutrons deixou para trás apenas uma pequena anã branca brilhante com um núcleo de hélio. Durante todo esse tempo, esse planeta permaneceu em sua órbita e continua lá até hoje. Agora visitaremos outro mundo, que assim como o PSR-B 162026b, também possui uma órbita única e bizarra. A uma distância de 1.200 anos-luz da Terra, na constelação de Hércules, existe um planeta curioso, que é 1,5 vezes mais pesado e tem um raio 1,5 vezes maior que o de Júpiter. Esse é o WASP-103b. Esse gigante gasoso orbita a estrela WASP-103, uma anã amarela incandescente com a temperatura em torno de 6.000 graus Celsius, e um raio de 1,43 o do Sol. A proximidade entre o planeta e a estrela cria fenômenos extremos. Primeiro, a anã amarela quente aquece o planeta a uma temperatura incrível de 2.200 graus Celsius. Em segundo lugar, ela molda o planeta de uma maneira única. Enquanto a Terra se parece com uma esfera, esse não é o caso de WASP-103b.
Esse gigante gasoso tá mais para um formato de ovo. Esse formato mais alongado é devido à intensa gravidade da estrela, que devido à proximidade puxa e estica o planeta com uma violência descomunal. O planeta está apenas a 0,02 unidades astronômicas da anã amarela, o que é 19 vezes mais próximo do que Mercúrio está do Sol. Completando uma órbita em menos de 22 horas, esse exoplaneta celebra o Ano Novo todos os dias. No entanto, o WASP-103b não tem muito o que comemorar. A proximidade com a estrela hospedeira teoricamente seria fatal, pois a órbita do planeta gradualmente diminuiria até ser absorvido completamente pela anã amarela. Ao que tudo indica, o destino desse planeta está selado. Mas há uma esperança. Modelos astronômicos sugerem que o WASP-103b está lentamente se afastando da estrela. Isso normalmente não ocorre com planetas próximos de suas estrelas, mas o WASP-103b tem ajuda. Uma hipótese intrigante sugere a presença de uma estrela companheira nas proximidades, cuja gravidade ajuda a manter o planeta afastado da estrela faminta. Essa estrela ainda não foi detectada, e a hipótese se baseia apenas em sua influência gravitacional. Para confirmar essa ideia, os astrônomos estão planejando observações mais detalhadas do trânsito de WASP-103b, utilizando telescópios como o Cheops, que inclusive foi o responsável por detectar o planeta, e o James Webb. Com essas maravilhas da engenharia, eles esperam finalmente desvendar esse mistério. Mas esse planeta distante e improvável está longe de ser o único no universo. Temos como exemplo o próximo planeta no nosso tour espacial, um mundo sinistro que não deveria existir. Esse é PSR B1257 mais 12C, localizado a cerca de 2.300 anos-luz da Terra, na constelação de Virgem. Ele possui 2 planetas vizinhos, cada um deles 4 vezes mais massivos que a Terra. Esse exoplaneta orbita a estrela primária PSR 1257 mais 12, que também é um pulsar, a uma distância de 0,36 unidades astronômicas, com um período orbital de aproximadamente 66 dias. Esse mundo estranho foi um dos primeiros planetas detectados fora do Sistema Solar, em 1992. Alguns anos após a descoberta, tivemos um grande aumento na taxa de detecção de exoplanetas. Foi aí que alguns astrônomos começaram a notar que PSR B1257 mais 12C possuía algumas características diferentes. Começava aí uma busca para tentar desvendar o segredo desse mundo estranho. E não é que pouco tempo depois eles conseguiram. O grande segredo que esse exoplaneta escondia não é nenhuma coisa absurda, como ser feito de alguma matéria exótica misteriosa. Ele é apenas um pequeno pedaço do que sobrou após a explosão de uma supernova. Após essa explosão violenta, os corpos celestes próximos se transformam em detritos espaciais, que após alguns bilhões de anos se aglutinam novamente, dando origem a planetas de segunda geração. E é exatamente o que ocorreu com PSR B1257 mais 12C. Embora seja menor que a Terra, ele é 4 vezes mais pesado que o nosso planeta. E incrivelmente, os astrônomos teorizam que esse mundo pode ter uma superfície rochosa, mas as semelhanças com a Terra param por aí, pois esse planeta é bem diferente da nossa casa, sendo um mundo completamente hostil para as formas de vida que conhecemos. O pulsar emite feixes mortais de radiação eletromagnética, bombardeando o planeta e o tornando inadequado para a vida, assim como o próximo exoplaneta da nossa lista. Esse é HD 80606b. Esse exoplaneta está na constelação da Ursa Maior, a 190 anos-luz da Terra. Se pudéssemos pousar lá,
seríamos engolidos por um furacão muito mais forte do que as famosas tempestades de Júpiter. Essas tempestades severas são causadas pela órbita única de HD 80606b. Ele é um gigante gasoso assim como Júpiter, mas 4 vezes maior. Esse mundo hostil possui uma órbita alongada semelhante a um cometa. Um ano nesse lugar dura 111 dias terrestres, e a distância máxima da órbita para a estrela é de 125 milhões de quilômetros, enquanto a mínima é de 4,5 milhões de quilômetros. Isso significa que o planeta chega 13 vezes mais perto da estrela do que Mercúrio chega do Sol. A estrela que esse exoplaneta orbita é a HD 80606, uma anã amarela como a nossa estrela, e com uma temperatura superior a 5.700 graus Celsius, e que mesmo na distância máxima aquece o planeta HD 80606b a uma temperatura de 527 graus Celsius. Já em sua órbita mais próxima, a temperatura do gigante gasoso atinge os incríveis 1.227 graus Celsius. A força gravitacional da estrela brinca com o planeta como se fosse um ioiô. As mudanças drásticas de temperatura e a alta velocidade de rotação geram furacões que se movem dos hemisférios quentes para os hemisférios frios. Nesses lugares, segundo algumas hipóteses, a velocidade dos ventos pode chegar a 4 km por segundo. Para comparação, a velocidade do som é de 0,3 km por segundo. Para ficar um pouco mais fácil de visualizar, temos como exemplo Júpiter, onde existe algumas das tempestades mais violentas do sistema solar. Mas mesmo lá, a velocidade do vento não ultrapassa 0,05 km por segundo. Quando o exoplaneta se afasta de sua estrela, os ventos diminuem e a temperatura cai. No entanto, ele ainda permanece um dos exoplanetas mais quentes do universo. A cada ano que passa, a taxa de exoplanetas descobertos só cresce. Alguns desses mundos são muito parecidos com o que conhecemos, enquanto outros são completamente diferentes. Alguns são gigantes gasosos, como Júpiter, e outros podem ser rochosos, como a Terra. Alguns, como vimos, são super quentes, porque estão bem próximos de suas estrelas, e outros estão tão longe que são congelantes. O mais incrível é que cada exoplaneta conta uma história única, e cada nova descoberta nos faz entender melhor a vastidão e a diversidade do universo. Há tantos planetas, estrelas e galáxias que a vastidão do espaço é simplesmente impressionante. Cada ponto de luz no céu noturno pode esconder um sistema planetário interessante, e isso nos lembra de quão incrível e diversificado é o cosmos. Mas para nossa felicidade, não precisamos olhar muito longe para encontrar mundos fascinantes. Um desses lugares é a lua de Júpiter, Europa, um deserto de gelo que provavelmente esconde um oceano líquido abaixo de sua superfície, com dinâmicas incríveis e possibilidades reais de suportar a vida. Vídeo no card. Muito obrigado pela audiência. Se você gostou do conteúdo e quiser dar uma força pro canal, é só clicar no gostei e se inscrever. Sua ajuda é muito importante. Até o próximo vídeo. Fui!